Então sejam bem-vindos a essa quarta e última aula desse curso básico de capelania, né? Uma introdução à capelania hospitalar. Nós estamos agora na última aula e nós vamos falar sobre ações que os capelães podem ter no hospital e cuidados dos mesmos, né? Para encerrar esse curso básico. Vamos lá então? Vamos lá para a transferência. Então, ações como do capelão. Então, as áreas de trabalho do capelão no hospital são diversas, né? Citaremos algumas nos próximos slides. Então, nesse primeiro, nós temos aí o trabalho com os doentes, né? Então, no primeiro ponto, aí nós temos o programa de visitação, que deve ser elaborado de maneira tranquila, de maneira assídua, né? E entendendo sempre que o capelão tem que detectar o problema espiritual do seu paciente para melhor instruí-lo, para melhor falar com ele. Seria sempre bom ter visitas antes e depois das cirurgias dos pacientes, é muito importante orar com eles antes, estar ali depois que eles chegam da cirurgia também, né? Atender os pacientes dentro dos limites naturais, né? Então, não forçar, ser ouvido, nada, mas ele sempre estar dentro de uma naturalidade, dentro da bênção do Senhor, né? Sempre ter cuidado com os pacientes terminais, então assim, perder um tempo de gastar mais tempo com eles, né? E sempre também a tentar e ajudar com os acompanhantes, né? Os acompanhantes acabam às vezes sendo também pacientes do hospital, porque acabam se tornando ali parte deles, né? Principalmente com as crianças e tudo mais, né? Aí nós temos o segundo ponto, o trabalho com os profissionais de saúde, né? Então esses, na verdade, nós podemos dizer que são extremamente relevantes ao hospital também, porque eles cuidam também dos pacientes, né? Então, muitas vezes podemos promover encontros culturais com enfoque teológico, cultos na capela, né? Transmitir o que pode atender os funcionários também, né? Então, assim, você sempre se colocar numa posição, escutar os funcionários, ter eles em mente nesse sentido, né? Quando nós entendemos que os funcionários são uma parte extremamente importante do hospital, porque muitas vezes eles são as primeiras pessoas que os pacientes veem no hospital, não? Às vezes o capelão demora para entrar em ação. Quando digo demora, digo às vezes entra, a pessoa é internada, tem os primeiros cuidados, depois que a capelania entra em ação, né? Então é sempre importante termos esse cuidado, chamar para o culto da capela, dizer que eles também são partes importantes ali, devem ser abençoados, podem ser abençoados, né, pela capelania. Também no próximo slide nós vamos ao trabalho com os funcionários, né, do hospital no modo geral, na verdade, né? Então, quando nós falamos sobre funcionários, nós estamos não só falando dos profissionais de saúde, mas dos profissionais num lato senso de administração, de contabilidade, de tesouraria, de segurança, de recepção, que também são importantes, né? Então, nós podemos abençoá-los com cultos na capela, com coral, né? Se você tem um talento musical, você pode ir até um hospital para ver se eles querem formar um coral, para se distrair, para abençoar talvez os pacientes de outra forma, não só, né, um trabalho normal. Também é extremamente importante a capelania ter esse trabalho. Aqui no Hospital Evangélico, no Mackenzie, tem um coral, tem uma equipe que ensaia o coral, que acompanha. Tão bonitas as pessoas do próprio hospital se interessarem em cantar lá, né? Muito, muito gratificante esse ponto, muito abençoador, né? Vamos lá, vamos para o próximo, então? Então, trabalho com familiares de doentes, né? Cuidado para não entrar na vida dos familiares de maneira abrupta, né? E, então, no caso de pacientes com doenças com tratamento contínuo, ocorre o contato de familiares com a capelania.
Então, isso é muito importante, na verdade, quando os acompanhantes, principalmente em doenças muitas vezes terminais, ou doenças que o paciente é criança, ou velhinhos, então sempre tenha cuidado com alguém, né? Isso é extremamente importante, extremamente importante. O acompanhante acaba também virando paciente, né? Parte integrante, alguém que vive no hospital também deve ser cuidado pela capelania, né? Vamos lá, então vamos para a última ação ali. Então aí nós temos o trabalho com pacientes da UTI, né? Então pessoas em estado de coma na UTI não respondem, mas recebem mensagens, né? Palavras e movimentos chegam amplificados ao mundo interior, né? Recitar versículos bíblicos com a voz mansa e suave, falar em tom doce sobre a segurança da salvação em Cristo. Quando falamos de pessoas na UTI, primeiro que muitas vezes o capelão precisa se paramentar, então separar um tempo para ir lá, né? É muito importante, né? E transmitir essa suavidade na voz. Temos alguns casos que as pessoas relatam que escutavam o que estava acontecendo ali, não conseguiam responder, então é muito importante a capelania fazer um papel e você também pode contribuir nesse sentido, né? Sabemos que o contato na UTI são já para os capelães mais experientes, mas sim focar nisso também para que Deus te use nesse sentido também, né? 5 ações que os capelães podem ter no hospital, que é trabalho com os pacientes, com os profissionais de saúde, com os funcionários, com os familiares, esse aqui eu quase esqueci, tive que usar minha cola aqui, e com a turma da UTI, né, os pacientes da UTI. Então, essas 5 ações que podem modelar, muitas vezes nós podemos entender que você não pode atuar numa, você pode atuar na outra, né? Muitas vezes você pode, às vezes nem ajudar diretamente com a capelania, mas pegar ajudar com as roupas dos acompanhantes, de limpeza e... Puxa, tem tanta coisa que podemos fazer para ajudar, né? Então agora vamos lá para a última parte, que são os cuidados que o capelão tem que ter no hospital. Vamos lá no slide, então. Então os cuidados do capelão, né? Nesse último ponto iremos tratar alguns aspectos práticos do capelão não pode fazer enquanto está no hospital, e assim como está diante dos pacientes. Então vamos a eles. Então não fornecer, número 1, né? Não fornecer alimento a pedido de pacientes, nem fazer procedimentos técnicos, como levantar a cama, acertar tubos nele introduzidos e outros. Segundo, não fornecer a pacientes objetos que possam ser perigosos à vida, como facas, tesouros e outros. Primeiro, na verdade, quando você chega num quarto, na verdade o importante é o mínimo de contato físico, muitas vezes, né? Porque sempre, muitas vezes, colocar as mãos com álcool para ir, nunca sentar na cama do paciente, né? Que você pode contaminar a cama, nunca fornecer alimentos ou tentar mexer em tubos e tudo, né? Então, às vezes, temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Às vezes a pessoa chega ali, ela pode simplesmente dizer assim, me ajuda aqui a levantar. E numa fração de segundo você danificar um procedimento que já foi, uma cirurgia. Então tem que ficar muito atento nisso, né? Então muitas vezes a aproximação com o paciente, ela tem que ser em amor, mas com cautela também para não prejudicar o próprio paciente também, né? Então vamos lá, vamos para os próximos slides então. Então, no ponto 3, o capelão nunca deve negar assistência religiosa, nem mesmo por questões de credo religioso. Todos têm o direito de serem atendidos, né? Não falar com o paciente sobre a gravidade de sua enfermidade, a menos que o médico lhe peça ajuda. No ponto 6, não prometer cura através da oração ou de qualquer outro expediente religioso. Não usar práticas religiosas como promessa de cura, como orações, unção com óleo, outros expedientes que possam desestimular o paciente a cumprir. Nesse ponto, nós temos um ponto relevante que é assim, nós falamos trazer a cura sim, orar por cura sim. Agora, prometer isso, e muitas vezes quando a gente promete isso, parece que de alguma forma, muita gente pode trazer que o procedimento que ele está sendo submetido no hospital é errado perante Deus. Não, Deus usa os médicos, usa também o hospital, usa os procedimentos, sim, ele usa, ele é bom o tempo todo.
Então veja, o ato de você dizer assim, não, vamos crer em Deus, não precisa tomar o remédio, sim, pode ser extremamente danoso. Né? Isso pode até ser considerado um crime, né? Para favorecer ou danificar o cliente, o paciente, né? E muito cuidado com isso, muito cuidado. Então agora no próximo, nunca visitar pacientes quando estiver doente, né? Já falamos isso já. Principalmente doenças que possam ser transmitidas ao paciente. Não promover doutrinamento de denominações, ferindo princípios de pacientes que estejam na mesma enfermaria. Né? Não dar atenção diferenciada a pessoas de sua denominação evangélica ou cristã. Não passar para famílias de pacientes informações sérias e graves de seu estado de saúde, de que tenham conhecimento antes que os médicos e enfermeiros o façam. Também jamais manter com companhias ou empresas funerárias qualquer relacionamento que pode parecer informação ou trânsito de influência para obter vantagens financeiras com sepultamento de pacientes que faleçam no âmbito de sua atividade ou indicar familiares serviços de funerárias. Né? Jamais manter qualquer relacionamento com qualquer entidade pública ou privada que trate de doações de órgãos humanos para transplante com a finalidade de obter permissão de familiares para doações de qualquer pretexto. Então, o capelão nunca deve dar entrevista sobre condição de paciente com problema polêmico, doença desconhecida em fase de observação, presidiário ou sobre situação administrativa discutível do hospital. Finalmente, o capelão deve ser um instrumento de Deus para aqueles que não podem, por razões médicas, estarem presentes em sua igreja, se fazer igreja no ambiente hospitalar e ali ser um instrumento do amor de Deus. Então, veja, para finalizar esse estudo, observamos essa importância do capelão ser discreto, né? Não dar atenção, você é da minha dominação, então eu vou ficar só com você aqui. Não, tratar todos com o mesmo amor. Né? Alguns acontece, claro, que quando você chega as pessoas querem conversar mais, outros estão bem fechados para a conversa, não querem ficar no seu canto. Mas ser esse instrumento, né? Não usar ali para a forma de ganhar dinheiro, favorecer favorecer outro, mas entender que o capelão é uma maneira da Igreja de Cristo dizer sim, estamos indo para fora das quatro paredes. Né? Eu espero que esses 4 vídeos tenham sido abençoadores para a sua vida, que você ore, que você busque em Deus o seu chamado, para ser relevante, não só na capelania, né, mas podem ser em outras formas de evangelismo, de ministrar o corpo da igreja, né, ministrar lá a igreja de Jesus. Né. Então que Deus te abençoe e sim, seja relevante para o corpo, com o corpo, em nome de Jesus.